que você me contasse como tudo começou, sua trajetória, sua carreira, como foi? Olha, sem forçar muito a barra, eu posso dizer que começou em Bicas, porque assim, eu estava tentando me lembrar outro dia se era terceiro ou segundo ano primário, eu já fazia o jornalzinho da escola. Meu pai datilografava para mim, naquele tempo ainda era, a sua geração nem pegou isso mais, não existia. Era mimeógrafo, era uma folhinha, você digitava numa folha, assim, ela imprimia numa outra folha atrás, que era uma tinta meio azul, e aí rodava lá no mimeógrafo e a gente fazia o jornalzinho da escola. Eu acho que essa sementinha sempre teve dentro de mim, de gostar de escrever e de gostar de contar histórias. Eu acho que a vocação para jornalista, muitas vezes ela nasce daí. Você gostar de contar uma história e você gostar da forma de contar essa história. A minha primeira foi escrever. Né? Eu não tinha uma carreira voltada para a televisão. A televisão aconteceu bem depois. Mas acho que essa sementinha foi plantada lá em Bicas. Quando eu tive que escolher um curso para fazer no vestibular, eu nunca pensei em outra opção. Na hora que eu comecei a pensar sobre isso, falei, eu vou ser jornalista, quero ser jornalista. Foi mais ou Deu menos certo. tudo que foi comigo, né? Comigo também foi assim. E você chegou a passar por outros segmentos antes Sim. do jornalismo esportivo? Como que foi Não, isso? jornalismo esportivo não. Televisão sim. Jornalismo esportivo foi até curioso, porque assim, a minha motivação, como eu disse, era escrever. Eu queria ser jornalista, porque o jornalista é o cara que escreve, conta a história escrevendo. Quando eu me formei na faculdade, eu cheguei a trabalhar numa prefeitura no interior de Minas, num jornal também no interior de Minas, depois eu fiz uma prova para o estágio do jornal o Globo. Né? E nessa prova, naquela época, hoje o estágio faz você circular por todas as editorias. Na minha época, eles te davam uma folha como essa aqui, ó, e aí tinha lá o nome das editorias: política, economia, cidade, segundo caderno e esporte. Então, essa folha fala, escolhe onde você vai fazer seu estágio. Eu nunca tinha parado para pensar em que área eu queria trabalhar. Aí eu olhei para aquela folha de papel, olhei para um, olhei para outro, bati o olho no esporte e falei, poxa, se tem uma paixão tão antiga na minha vida quanto o jornalismo, que podia não ter forma de jornalismo ainda, mas era aquela sementinha, era o esporte, né? Eu tinha um almanaque dos esportes de 1975, que meus pais me deram, que eu ficava folheando toda hora, sempre acompanhei as competições esportivas pela televisão, naquela hora, pum, marquei um X. E esse X determinou a minha carreira. E principalmente, assim, por ser de uma cidade pequena, você chegou a imaginar que você poderia chegar onde você chegou hoje, ser apresentadora e de um veículo tão importante quanto o Sport TV, tendo o seu espaço aqui num programa? Ontem eu estava escrevendo para um amigo de um amigo meu, que é um escocês, que me pediu para trazer uma camisa da seleção brasileira para o Júnior assinar. E aí ele é de uma cidade pequena, do interior da Escócia, falou assim, olha, eu nunca podia imaginar que um dia isso aconteceria, porque para mim a distância era enorme. E eu disse para ele o seguinte, olha, eu estou muito mais perto do Rio do que você estava lá na Escócia, né? Mas para mim, como criança, nos anos 70, essa distância era tão grande quanto a sua. Esse era um mundo que eu não conseguia imaginar que eu ia viver nele. Agora, o mundo mudou demais dos anos 70 para hoje, né? Para a sua geração, por exemplo, essa distância encurtou demais. Na minha época era uma coisa que eu não chegava nem a sonhar com isso. Sonhar mesmo, a gente sonhava ser jogador de futebol, né? Mas aí a gente sabia que era só sonho, que não ia acontecer, era uma coisa meio lúdica mesmo, né? Agora, eu não tinha a menor ideia de onde que ia dar a minha carreira. Eu ainda tenho, e isso eu escrevi para esse jornalista no e-mail de ontem, eu ainda tenho uns momentos em que eu paro assim e penso, isso está acontecendo mesmo? Por exemplo, quando eu me lembro a primeira vez que eu apresentei um programa com o Zico estava na mesa, me chamou pelo nome, eu falei assim, esse cara que está me chamando pelo nome era aquele que eu via na televisão e torcia para ele. Então assim, pra gente que lidava com isso como um sonho, às vezes dá essa sensação de irrealidade. Mas é totalmente possível. É o trabalho que leva a gente até isso. Eu também não quero transformar isso numa coisa. Não aconteceu nenhum milagre. Foi fruto do trabalho, existe esse espaço, a gente pode conquistar. Sim, e assim, a sua referência, você já teve alguma referência profissional para sua vida? Ou em questão até mesmo pessoal? Para trabalho ou pessoal? Quem era? Não, eu tenho uma mistura de referências muito grande. Sempre que me fazem essa pergunta, eu tenho dificuldade para responder. Eu não consigo apontar para uma pessoa e dizer assim, eu quis seguir. Porque assim, aparece tanta gente na sua vida. Tem momentos que as pessoas te ensinam muito. Por exemplo, quando eu comecei em televisão, que foi uma coisa do meio da minha carreira. Né? Eu tinha já 10 anos trabalhando em jornal, internet, revista, quando apareceu a oportunidade de trabalhar em televisão. Assim, eu tinha que me inspirar em todo mundo que estava em volta. A primeira oportunidade que eu tive de fazer um teste com o microfone foi com o Tino Marcos.
que é um cara que é uma referência para muita gente, né? E foi um cara que me ajudou muito naquele momento. Depois, quando eu fui apresentar um programa de televisão pela primeira vez, eu fui substituir o Luiz Alberto no Redação Sport TV. E eu já participava como debatedor do programa, então foi outro cara que me ensinou muito. Mas assim, isso é muito pontual, isso vai acontecendo em cada momento da sua carreira. Se eu tivesse que escolher um, eu acho que eu seria muito injusto. Tanta gente me ajudou. Verdade. E hoje você se sente realizado profissionalmente, chegando onde chegou? Falta algum sonho para realizar? Só carregar a tocha olímpica. Tá pronto, tá perto de ser realizado. Perto, né? Eu acho que, assim, eu olho para trás, eu tenho 25 anos de carreira. Eu acho que eu consegui muita coisa, mas eu acho que a gente precisa de uma motivação permanente. Quando eu falo de jogador de futebol, tem uma frase aqui que eu combato muito. Ele diz assim, eu não tenho mais que provar nada para ninguém. Eu sempre brinco aqui no programa, diz assim, toda quarta e todo domingo você tem que provar alguma coisa para alguém que você vai entrar em campo de novo. E no nosso caso aqui, a gente tem o que provar para muita gente todo dia. Todo dia eu estou aqui, como você viu hoje, quase 3 horas diante de uma câmera de televisão, com os internautas me cornetando, com gente falando no meu ouvido. Então, assim, eu tenho que estar preparado o tempo todo e eu não posso achar que já atingi o meu objetivo. Não dá, eu não tenho nem tempo para isso. E, assim, dos eventos que você cobriu, qual foi um que te marcou? Dos eventos assim, mundiais, de expressão mundial, a sua temporada em Londres como correspondente brasileiro, o que você tem a comentar sobre isso? Tem muitos momentos, olha só, quando eu era criança, eu ficava vendo o jogo de futebol na televisão, eu e meu irmão vestíamos camisa de time de futebol, uniforme completo, uma bola debaixo do braço, porque a gente achava que ia conseguir entrar no Maracanã. Então, quando eu entrei no Maracanã como jornalista esportivo, você imagina que foi aquele momento para mim, né? Eu falei, eu consigo entrar aqui. Tem uma porta para eu entrar de verdade nesse lugar. Depois eu até joguei no Maracanã, esses peladinhos da imprensa e tal, e aí dá realmente uma sensação muito especial. A primeira vez nas Olimpíadas, eu lembro que na cerimônia de abertura, quando o Muhammad Ali chegou segurando a tocha olímpica, eu falei, cara, eu estou em outro mundo, né? O primeiro jogo de Copa do Mundo, tudo isso vai te marcando muito. Mas se eu tiver que escolher uma competição, eu escolho as Paralimpíadas. Porque assim é uma competição que muda a tua cabeça, e muda a tua perspectiva, muda o que a gente vê em esporte. É uma experiência muito relevante profissionalmente. E eu tive a oportunidade em Londres de cobrir as Paralimpíadas em loco pela primeira vez. E assim, como narrador, comentarista, como é para você narrar um jogo contra assim, o seu time do coração? Pega aí a emoção, a razão, como para mim, a ser? minha sorte é o seguinte, como hoje eu trabalho como apresentador, eu estou sempre no dia seguinte, então já está tranquilo, já teve tempo de digerir, né? Eu nunca tive a oportunidade de narrar um jogo, para a sorte dos telespectadores do Sport TV, porque eu não tenho nem voz para isso, nem capacidade para fazer isso. Já comentei jogo. Mas a gente aprende a ter o distanciamento. A gente aprende. Assim, claro que assim, quando você está num estádio, ou mesmo diante da televisão, só como torcedor, você se solta, você se libera. Quando você tem uma limitação, que é a limitação profissional, você aprende a lidar com ela. E isso demora menos a vida do que as pessoas pensam, né? É a sua profissão, você está ali, você já vai para o estádio com outra programação mental, você já vai pensando em outra coisa, você não vai pensando assim, hoje vou ver meu time jogar, você está pensando, estou indo para o trabalho, tenho uma missão a cumprir, então isso já muda seu estado de concentração. Dá para fazer uma separação boa, né? E assim, quando você começou na sua carreira, quais foram as maiores dificuldades que você teve no início como jornalista e como jornalista esportivo? Muito difícil. Maior dificuldade, né? Acho que a maior dificuldade era não ser desse mundo aqui. Ser de fora, né? Tentar entender como é que essas coisas funcionam, né? Eu tinha muita coisa nova, viver na cidade grande, começar a trabalhar, estar num mundo que eu não conhecia, uma linguagem que eu ainda não dominava. Acho que tudo que apareceu de novo para mim na minha vida, eu posso dizer que foi o mais difícil. Da mesma forma que você perguntou, você tem uma referência? Não, as referências foram aparecendo. Você tem uma grande dificuldade? Não, as dificuldades foram aparecendo. Aparecem até hoje. No começo do ano passado, a gente teve um programa novo para montar, num horário diferente, com uma estrutura diferente. Não quer dizer, você acha assim, ele está acostumado, ele é apresentador, não, começa tudo do zero, está tudo de novo. E atualmente, para o Brasil disputar nas Olimpíadas, qual está sendo a sua expectativa? Você acha que o legado aí dos estádios, dos técnicos,
vão deixar um aprendizado aí para os nossos atletas? É uma daquelas sensações de irrealidade que eu tenho. Nunca imaginei que as Olimpíadas chegariam ao Brasil. Né? Eu achava que eu sempre ia trabalhar com esse assunto lá fora. Então, eu tive o privilégio de ir lá fora ver. E claro que todo mundo que trabalha com esporte torce muito para ter a Copa do Mundo e as Olimpíadas no seu lugar. E nós tivemos as duas, né, em sequência. Infelizmente, a Copa do Mundo trouxe muitos problemas também. Não é fácil organizar um evento dessa envergadura. Quanto ao legado, eu espero que a gente tenha aprendido com a Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo deixou um legado positivo? Acho que a gente pode dizer que sim, mas é muito mais fácil identificar o que a Copa do Mundo deixou de errado. Né? Como a gente já teve essa experiência, já viveu isso no Brasil, eu hoje realmente torço muito para que a gente consiga entender que essa é uma oportunidade única e que ela não pode virar um problema, que ela tem que ser uma solução para muitas coisas aí que a gente precisa. Realmente, as críticas que se fazem de cunho social, de que o dinheiro poderia ser investido em escolas e hospitais, elas são pertinentes, elas são relevantes, mas assim, já que a Copa veio para cá, que as Olimpíadas vieram para cá, tem uma oportunidade aí para ser aproveitada. A gente perdeu muito dessa oportunidade com a Copa, não pode perder por uma segunda vez, né? Dizem que, o Chico Buarque dizia que Deus permite a todo mundo uma loucura. Vamos dizer que a gente já fez a nossa loucura na Copa, não pode fazer de novo com a Olimpíada. Foi nosso 7-1, perder em casa, foi uma derrota triste também. E assim, você tocou no assunto aí de carregar a tocha olímpica, eu queria saber qual a sua sensação, o que você está sentindo nesse momento por poder representar, né, a nossa cidade, né, a nossa Bicas, carregando a tocha olímpica, que é um símbolo tão bonito, tão especial, né? Estou sentindo tudo. Eu confesso que quando a Prefeitura de Bicas me ligou, por um segundinho eu pensei que era trote. Falei, alguém está me pregando uma peça. Né? Porque a nossa cidade, pequenininha, lá no interior de Minas, a tocha vai passar por lá, né? Esse símbolo tão grande, né? E você ser o escolhido para carregar. E a Prefeitura me dá essa honra. Então, assim, para mim, é como se fechasse um ciclo, entendeu? Tudo faz sentido. Né? Tudo aquilo que eu sonhei na infância, tudo aquilo que eu consegui realizar ao longo da minha carreira, tudo isso vai estar concentrado naquela chama que vai estar na minha mão. É uma sensação muito forte. Eu tenho procurado pensar pouco sobre isso, porque senão eu não durmo daqui até lá. Falta uma semana ainda, quase uma semana, eu tenho que me preparar. Mas você é uma pessoa privilegiada, eu acho que foi a pessoa ideal, escolhida para carregar a tocha. Por ser jornalista, por estar ligado, né, nesse mundo, eu acho que eu não consigo imaginar outra pessoa, né, para representar tão bem a nossa cidade, porque eu sempre fui, assim, muito sua fã, sempre acompanhei os programas, sempre tive você como uma referência também. Então, assim, eu queria te agradecer, te parabenizar, obrigada, assim, principalmente pela simpatia, por ter aberto as portas aqui do estúdio pra gente, por ter me dado essa entrevista, por ter sido, assim, tão receptivo com todos nós. E espero poder estar lá cobrindo a Copa, pegando esse momento aí de emoção sua, carregando e assim, não só falando sobre as Olimpíadas, sobre a tocha, mas também mostrando a nossa cidade. Né? Espero estar lá com você novamente na próxima semana. Um pouco vermelho agora, já está aparecendo ali. A Câmara Municipal de Bicas me deu a honra de um título de cidadão benemérito por levar o nome de Bicas para os meios de comunicação. Agradeci muito, está lá guardada a plaquinha que eu recebi, mas considero que isso é uma obrigação. Você tem que ser... Eu não volto muito a Bicas, eu não tenho essa possibilidade de estar lá todo dia, mas sempre trouxe minha cidade natal comigo, tenho muita honra e tenho muito orgulho de falar da minha cidade para o Brasil inteiro, para quem puder ouvir. Eu acho que foi Tolstói que disse, se queres ser universal, canta a tua aldeia. Eu acho que não tem nada que me faça mais universal do que falar do lugar onde eu nasci, do lugar que me deu a base para chegar onde eu cheguei. Eu sempre falei com meu pai, quando eu comecei, né, a minha faculdade, falava, não pai, mas eu sou de Bicas, cidade pequena, como eu vou chegar aí? Meu pai que me introduziu falou, olha, o Marcelo. Então eu espero assim um dia poder chegar onde você chegou. Como é que o Gilberto Gil diz? Hoje o mundo é pequeno porque terra era grande. Né? O mundo se abriu pra gente, se abriu pra sua geração. Aproveita. Muito obrigada. Eu que agradeço. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm
slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after Se eu quiser atravessar, tem que passar no Essa semana eu tive o prazer de acompanhar o programa no Sport TV do Marcelo Barreto, que é jornalista da minha cidade aqui de Bicas, e agora eu tive aí a honra de passar a filmagem da tocha olímpica, cobrir esse momento com ele aí e ver a emoção dele passando pela cidade. O que você está sentindo nesse momento, Marcelo? Estou sentindo o batimento cardíaco voltar ao normal, depois de mais ou menos uma hora ali que acabou. Tive muitas emoções juntas, vivi muita coisa de uma vez só, voltar para minha cidade, ver a alegria das pessoas, né? Como esse símbolo é forte. Foi uma experiência muito marcante para mim. E eu consegui pegar uma lágrima sua na filmagem. Como que foi, assim, o seu estado? Você ficou emocionado? Uma hora saiu do controle, porque assim, eu passei bastante tempo com a minha família, né? Então ali eu só ria, era uma alegria muito grande. E aí quando eu vim aqui para a rua e vendo a cidade, passei bem aqui em frente, né? Esse local tão marcante aqui é o centrão da cidade, né? Vivi muito aqui e aí misturou tudo. As imagens todas começaram a passar na minha cabeça e fugiu do controle um pouquinho. E eu cheguei a te perguntar essa semana no Sport TV se você era realizado profissionalmente ou se faltava alguma coisa. E você chegou a comentar sobre a tocha. Hoje você pode dizer que está se sentindo completamente realizado profissionalmente e pessoalmente? Não é uma hora boa para você fazer essa pergunta, porque eu vou tender a responder que sim, não falta mais nada. Mas a gente na profissão, em qualquer profissão, tem sempre a achar que está faltando alguma coisa. Então acho que daqui a alguns dias, quando eu voltar a dormir, aí eu posso pensar no próximo objetivo, porque esse aqui realmente foi um sonho conquistado. Bom, é até difícil te desejar mais sucesso do que você já tem, né? Mas muito obrigada pela ver e por estar finalizando aqui hoje dentro da nossa casa, que é aqui a Fama, a loja do meu pai, da minha família, do meu avô. Muito obrigada. Sucesso na profissão, que um dia eu consiga chegar pelo menos perto. Imagina, você tem que seguir o seu caminho e eu te desejo muito sucesso nele. Obrigado. Obrigada.